Eu estou vendo na minha tela só a Marinei. Marinei, está aparecendo para essas 7 linhas aí? Dá um ok se está aparecendo, tá? Beleza. No chansan Pemagesa Dompola Yansen Shogin Yodrumye Pemajun Shesudra Kordu Kandro Mampekun Jin Jin Jesu Dadrupchi Shinji Lapchi Sheksu Sol Guru Pema Siji Orjen Yuji No Chansan Pema Gesa Dompola Yansen Shogin Yodrumye Pema Jun Shesudra Kordu Kandro Mampeko Jin Jin Jesu Dadrupchi Shinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orjen Yuji No Chansan Pema Gesa Dompola Yansen Shogin Yodrumye Pema Jun Shesudra Kordu Kandro Mampeko Jin Jin Jesu Dadrupchi Shinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Nós vamos fazer alguns minutos de silêncio. Independente de você estar sentado no chão ou numa cadeira, procure ficar numa posição vertical. Apoiar suas mãos nos joelhos. Procuramos lembrar que a recitação da prece de 7 linhas, ela estabelece essa motivação de trazermos benefícios a todos os seres. De superarmos as nossas próprias dificuldades e sermos capazes de trazer melhores benefícios. Motivação também desse estudo, dessa prática,
e onde o refúgio, onde nos apoiamos para realizar melhor essa motivação. Nós nos apoiamos nesse estado desperto, que chamamos de Buda. Nós nos apoiamos nesse caminho que leva ao estado desperto, que chamamos de Dharma. Nós nos apoiamos, nos inspiramos na comunidade de seres que trilha esse caminho, especialmente nos mestres que indicam esse caminho, a Sangha. E então, lembramos das instruções de corpo, o nosso corpo ereto. Na medida do possível, mantenha o seu corpo quieto. E o corpo especialmente relaxado. A respiração abdominal ajudando a estabilizar a sua energia. E o foco da nossa atenção apenas em sentir os 5 lungs. Em sentir a energia. O brilho nos olhos, como esse brilho da mente, esse estado de atenção, presença. Quando inspiramos, sentimos a expansão natural do corpo. Sentimos também o calor, especialmente na região do abdômen. Quando exalamos, esse calor flui para todo o seu corpo. O corpo se assenta. Essa é a prática da shamatha impura. Mantenha o foco, momento a momento, respiração a respiração, sentindo os 5 lungs. Brilho nos olhos. Quando inspira, sente a expansão, calor. Quando exala, o corpo se solta um pouco mais, deixa fluir a sua energia. O corpo ganha estabilidade.
Celso Vidolin, tudo bom, querido? Aí, uma alegria estar aqui com vocês, muitos amigos, alguns que eu não conheço, que estão se tornando amigos agora, né? A gente fica muito feliz, esse tema é o coração da nossa prática aqui. Quem já participa do SEB, né? É uma alegria, né? A gente está estudando Prajna. Eu tenho acompanhado o Lama Padmasambhava há alguns anos, né? E eu vejo essa permanente olhar de Prajna, né? Então ele pega alguma coisa. Então como é que a gente liga esse olho de Prajna? Eu acho que esse é o nosso tema, nossa busca aqui, né? Então hoje eu programei aqui assim, né? Vou falar um pouquinho de qual é a nossa proposta com esses 12 encontros, né? Então são, para quem chegou agora e não sabe o que está acontecendo, né? De repente entrou na sala, né? Então a gente vai fazer 12 encontros. São 3 meses, 4 sábados, cada mês dá 12 encontros. Então, eu vou dividir mais ou menos esses encontros entre estabelecer um fundamento. Então, a gente vai fazer um sobrevoo, né, desses, pelo menos uns 2 encontros, para a gente estabelecer uma base comum e a gente fazer esse sobrevoo. É muito pouco tempo, mas a gente pressupõe-se que muitas pessoas aqui já viram isso. Quem não viu, vai pelo menos saber o que ficou faltando, né? Ver para ver em outro momento. Aí a gente vai começar a estudar propriamente o Sutra do Prajnaparamita, que seria então o texto, né? Assim eu ouvi, uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha. Então a gente vai estudando cada palavrinha daquilo para entender melhor o sutra, de onde que surge, né, essa visão do Prajnaparamita. Vem desse sutra. E aí depois a gente vê diferentes práticas associadas ao sutra, a recitação do mantra do Prajnaparamita, e a gente vai culminar com o roteiro de 8 pontos, que é uma ferramenta assim, tipo chave de ouro, assim, né, que o Lama nos proporciona e que seria a ideia de que como é que a gente pratica com o Prajnaparamita, né? Ou seja, como é que a gente acessa essa visão de lucidez proposta pelo Prajnaparamita. Então, é, essa é a ideia desses 12 encontros, tá? Mas a gente vai contextualizar antes de chegar no roteiro, propriamente dito, e depois a gente quer treinar o roteiro e fazer, né, algumas vezes. Então, é um contexto de prática, é uma coisa assim, são coisas muito ligadas à meditação. Então, quem nunca praticou a meditação, né, vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, é importante, é um pré-requisito a pessoa estar meditando ou mais à frente ela meditar para que isso fique claro para ela. É, essa questão, né, de a gente trazer esse conteúdo, eu vou começar, né, para fazer esse sobrevoo, usar essa noção de onde a gente está, né, e para onde a gente quer ir. Então, o que que a gente anda fazendo? Não quero acusar ninguém, né? Mas aí você vai ver, né, o que que você anda fazendo com a sua mente, né? E o que que você pode fazer com ela, né? Então, de a gente olhar esses potenciais, assim. E a gente, pelo menos, a gente saber, mesmo que algum tipo de prática de meditação, a gente saber qual é o limite, né? E o que que aquele tipo de prática pode proporcionar para nós, tá? Então, a gente vai fazer essa abordagem, eu vou começar, então, com esse sobrevoo, né? Essa introdução, para a gente estudar as 4 ações da mente. Eu vou postar aqui vou compartilhar a tela aqui para vocês. Mas antes disso, deixa eu
eu fazer uns combinados aqui, né? Então, eu agradeço que estou vendo aqui grande parte das pessoas com o vídeo aberto, né? Então, eu gostaria que a gente se sentisse como se a gente estivesse se vendo numa sala, né? Tá certo, não estamos, né, na mesma sala, mas o fato de eu ver o rostinho de vocês é muito bom, né, para mim, né? Não sei se para vocês assim, isso dá uma sinergia para nós, né? Então a gente também vai ter um momento de perguntas e respostas no final. Então, eu agradeço se vocês puderem manter na medida do possível aí, né, o vídeo de vocês aberto, né? E na medida do possível, a gente controlar o ambiente quando a gente for fazer esse curso, né? É como se a gente estivesse numa sala de meditação. Então, na medida do possível, na sua casa, tenta estar num lugar mais, né? Tipo, desliga a televisão, o rádio, né? Não tenha outras pessoas no ambiente, né, que estejam fazendo outras coisas, na medida do possível, né? A gente sabe que talvez não dê certo para todo mundo, mas seria o ideal, você estar num lugar reservado, né? Isso é um pouco o que a gente perde, né? Quando a gente tem um ambiente que é oferecido, né? Nos cursos presenciais e que aí a gente não tem a condição. Mas se você criar esse ambiente aí, tá valendo, né? Então, para os praticantes que tem já praticam, né? Seria legal estar sentado em meditação, especialmente no começo, a gente sempre vai fazer um pouquinho, né? Em vez de ficar na cadeira do computador, na mesa do computador, faz o seu cantinho lá da meditação e ajeita aí a tela para que você consiga estar sentado em meditação para a gente ficar, né, nessa prática. Ou sentado numa cadeira, mas a gente vai fazer prática, né? Então é importante esse ambiente. Eu vou criar um grupo Whats, mais um grupo Whats. Vocês estavam sentindo falta disso, né? Vocês têm pouco grupo Whats, né? Então, mas eu prometo que a gente vai criar, acho que eu vou criar um grupo, uma lista, né? Para a gente não ficar mandando mensagem. Então já nem pode, é só eu que mando. É um grupo para é, a gente mandar materiais de apoio para o curso, tá? Então, conforme a gente for conversando de alguns materiais aqui, de alguns textos, né? Aí eu vou mandando para vocês irem estudando aquilo, acompanhar, facilitar para vocês alguns estudos, tá bem? Eu deixei o microfone fechado de todo mundo, não que eu não goste de ouvir vocês, mas é porque sempre tem alguém que a gente vai gravar, né? Para outras pessoas que não puderam estar presentes, que já pediram. Então, às vezes entram algumas pessoas com o áudio aberto sem querer e com ruídos, né? Então, quando você quiser, levanta a mão que a gente pega e abre o áudio para vocês falarem ou escreve no chat, né? A Juliana Quadros está no apoio aqui e aí na medida, né, do decorrer do nosso encontro, e quando que alguém quiser falar, levanta a mão ou pede no chat que a gente abre o microfone, tá bem? Então, são alguns combinados. Então, o, só um detalhe, a lista para funcionar, ela precisa que vocês tenham o meu contato para não criar um grupo onde vai muitas informações, assim, né, que quando alguém posta, todo mundo recebe. Eu vou criar a lista que é só mandar, né? Só eu mando. Mas é importante que vocês tenham o meu contato no contato do celular de vocês, senão você não recebe, né? Então, é um pré-requisito para receber. Então, eu vou postar aqui no chat o meu número, e aí vocês me mandam um oi, que aí eu já incluo vocês depois nesse grupo, tá? É, a, ela vai, a Ju vai postar meu celular aí aqui no chat, aí depois vocês então podem mandar. Quer dizer,
Quem está inscrito não precisa mandar, porque quem colocou lá, mas eu vi na ficha de inscrição que alguns não colocaram no celular. Quem colocou o celular na ficha de inscrição nem precisa mandar nada, só me coloca nos seus contatos, tá bem? Que aí eu vou criar a lista. Muito bem. Dito isto, então vamos lá. Nós vamos começar com o nosso... Ok, vou tirar a tela. Eu tenho que... Então tá aqui, queridos. Esse aqui tem outras versões, mas essa aqui é o suficiente para nós aqui, ó, né? Então, etapas do treinamento. Esse é um quadro geral aqui, mas eu vou começar por essa parte aqui, ó. 4 ações de mente. E aí? Esse aqui já é um exame do que nós fazemos com a nossa mente. Então, é super importante. Meditação é um treino da mente. Então, o primeiro portal que a gente vai precisar é parar um pouco a mente e descobrir que tem um mundo interno, né? Então, quando a gente está fazendo shamatha, apaziguando, a primeira coisa é isso. Aí vocês se lembrem, assim, quem já está praticando há algum tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você lembre do tempo que você não praticava. Como é que era a mente? Como é que você olhava para a mente? A gente não olhava, a gente resolvia as coisas. Então, a gente tinha, né, impulsos que surgem na mente e a gente responde esses impulsos, né? A coisa vem, eu acho que eu estou pensando a respeito. Aliás, eu não sei porque eu sempre penso melhor que os outros e se os outros pensassem igual a mim, a situação estava melhor, né? Estava tudo resolvido. Mas aí tem umas pessoas que pensam diferente e a gente, nossa, por onde que a pessoa tem na cabeça, né? Enfim, a gente está com esse resolver, é a causalidade, o jogo de Sansara. É como a gente olha tudo externamente. Quando a gente começa a meditar, seja qual for a prática, a gente começou a apaziguar um pouquinho a mente, a perceber que vem e a gente não responde, né? Isso já seria shamatha pura, né? Ou simplesmente eu estou focando alguma coisa e ganhando uma estabilidade, ou seja, ganhando um equilíbrio da minha mente, aquilo é super importante, né? Então eu ganho uma dimensão que eu não tinha, né? Ou seja, eu começo a olhar para o aspecto interno. Eu vejo assim, quando eu paro, vem alguma coisa e eu não dou bola para aquilo, eu falo assim, nossa, eu tenho uma possibilidade totalmente diferente. Porque o resolver é assim, vem alguma coisa e eu tenho que responder. Então, pessoas, né, que não olham para esse conteúdo interno, são facilmente entram numa síndrome de pânico, né? Facilmente vão entrar em vários problemas que não têm solução, assim, aparentemente. E a meditação é muito indicada para muitas coisas, exatamente porque ela abre um espaço que simplesmente a pessoa não nem imagina, né? Então, resolver a gente vai continuar resolvendo as coisas, né? A gente tem que solucionar. Parece, não sei se acontece com vocês assim, mas Maharaja de tanto em tanto, né? Ou de todo dia um pouquinho, aparece à nossa porta, criando situações que a gente tem que dar conta, ou seja, tem que resolver. E aí, como é que a gente paga as contas? Como é que a gente lida com as pessoas? Tem que resolver. Mas não é a única forma. Ainda bem. O jogo do Sansara, né?
essa causalidade, eu faço alguma coisa, eu tento usar um referencial fixo e eu vou seguir aquele referencial fixo, né, para tentar com que as coisas que eu quero aconteçam. Então, quando eu estou resolvendo, eu quero proporcionar aquilo que eu gosto, né? E escapar daquilo que eu não gosto. Eu estou operando por Vedana, né? Então, isso é um sétimo elo, né? Dos 12 elos, ou seja, eu quero ficar perto das coisas que eu gosto, né? E quero me escapar do que eu não gosto, do que eu considero negativo. Mas, e não é isso que tem que fazer? Alguns vão perguntar. Então, quando a gente está totalmente na responsividade, é isso que a gente está fazendo. Mas, e não é para fazer isso, a gente não está dizendo nem que é para fazer e nem que não é. Só que tem um problema nisso, né? Então, a gente não está considerando o mundo interno. Né? E então, como a gente está intensamente envolvido nessa questão de resolver e olhando para fora e tentar mudando as circunstâncias a nosso favor, o que a gente considera a nosso favor, porque mais à frente, vocês podem já ter percebido isso, né? Que a gente tentou alguma coisa que a gente achava que era positivo e aí aquilo se demonstrou totalmente, né? Ou seja, tem uma impermanência interna. Eu achava que aquilo era bom, agora eu, tipo, queria trabalhar muito num lugar, agora eu estou trabalhando, putz, onde que eu entrei? Onde que eu estava com a cabeça? Aqui é horrível, né? Eu queria muito um relacionamento, agora eu não quero mais. Ai, que bênção, agora eu estou sozinho. Ah, agora eu não aguento mais ficar sozinho. Tem uma impermanência interna, né? Fora as permanências externas. Ou seja, isso não é o aspecto de lucidez. Né? E por que eu estou abordando isso? Porque o ponto principal nosso é a gente ia chegar no prajna, que seria acessar a lucidez. Então, a gente vai dizer o que não é lucidez, mas que são formas de operação da mente para a gente ver para onde é que a gente quer ir, né? Com o prajna paramita. Onde a gente pode chegar com o prajna paramita. Né? A segunda forma que está ali é controle. Essa é ótima, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu faço meditação para controlar a minha mente. Aí eu, pá, essa palavra, ela expressa já uma noção de que a gente quer controlar a mente, e aí é disciplina. Significa que eu tenho as mesmas paisagens ali do resolver, e eu tenho os impulsos para outras coisas, mas eu falo, não vou fazer, né? Não vou fazer. É tipo fazer regime, né? Você fala, não, agora o médico falou, então tem uma paisagem que é sugerida, né, como positiva. Eu acho que vocês já ouviram muitas recomendações, né? Ah, a gente deveria ser uma pessoa mais amorosa. Ah, a gente deveria ser uma pessoa, né, mais atenciosa, mais calmo, né? Faz mal ficar bravo, né? Porque aquilo produz substâncias tóxicas para o nosso próprio organismo. Ah, já ouvi tudo isso. Porém, não funciona, né? Ou seja, alguém provoca, uma situação acontece e aí aquele impulso vem. Mas por disciplina não vou reagir, não respondo. Às vezes a própria meditação a pessoa vai entender que é disciplina, o que é um estágio da prática mesmo. É bom ter um pouco de disciplina, é super útil, mas é limitado. Por quê? Porque eu não mudei a minha mente, eu só estou tentando me ajustar ao comportamento. Tipo, fazer regime. Ah, eu quero comer aquilo mesmo. Eu adoro. Ah, mas o médico disse que não pode. Ah, tá bom, eu não vou comer, não vou comer, não vou comer. Ah, mas hoje eu vou. Hoje eu vou pôr o pé na jaca. Hoje ninguém me segura. Eu estou meio deprimido, eu vou encher o pote, né, daquela sobremesa que não pode, eu vou encher alguma coisa. Ou a pessoa ela é tão controlada que ela se torna rígida com ela mesma e, por consequência, isso vai extravasar né, ao redor, né? Ela também se torna rígida com os demais. Ela começa a querer ter controle sobre tudo. E isso
pode dar algum senso de frustração ou de estresse, né? Porque você vai controlando, controlando, controlando. Aí vocês já viram que não dá para controlar tudo, né? Ainda mais controlar as outras pessoas. É impossível, né? Ou seja, as pessoas são tão criativas, elas têm tantas ideias, né? Da onde que a pessoa surge? Não dá, né? Mas a gente tenta. Disciplina, a gente tenta controlar nós, tenta controlar os outros, super produtivo, né? Aquilo funciona, mas tem limites. Então, não é que a gente, a própria meditação, a gente precisa começar com certa disciplina, senão a gente não avança, porque a gente nem sabe como é que é, a gente tem que dar tempo para ter um efeito, para entender aquilo. Só que se for só por disciplina, aquilo vai se desgastando. Você começa por disciplina, aí você veja, cara, mas isso é muito bom mesmo. Aí você, nossa, eu não vou fazer porque tem que fazer, porque alguém que mandou, ou porque estava na revista. Estou fazendo porque agora eu experimentei e eu vi que é super bom. Aí você fez uma transição. Então aí você teve uma mudança de paisagem. Ali seria a terceira forma. Então normalmente a gente já troca de paisagem. Só que a gente não observa como faz isso. A gente não produz isso de uma forma é, consciente, vamos dizer assim. A gente não. É como se a gente não olhasse qual é o processo para mudar de paisagem. Vamos pensar assim. Não sei se tem alguém aqui do marketing, não quero falar mal de ninguém do marketing, né? Mas vamos pensar que o pessoal de marketing estuda como mudar a mente das pessoas para ficar mais suscetível a um produto, né? Então aquilo tá sendo estudado, né? Então, como mudar a sua paisagem, né, em relação. Agora, se alguém estuda como mudar a sua mente, eles estão manipulando, né? Agora, se você está estudando como a sua mente pode se transferir, você está dirigindo a própria mente. Isso é um super portal. E vamos colocar como o primeiro portal é você quando medita, né? Aí você medita, você vê que tem um mundo interno. Esse segundo portal, a mudança de paisagem, que é essa terceira forma de ação, que ali o Lama coloca como usar antídoto. Então, essa forma, ela, especialmente a gente estuda com qualquer texto a gente olha, né, especialmente nas quatro nobres verdades, uma das chaves para isso é se ampliar, é ver de forma mais ampla. Normalmente, a gente está olhando o autocentrado. O que é bom para mim, né? O que me traz felicidade, né? O que me traz satisfação. E dentro do caminho, por exemplo, do caminho budista, a gente vai ampliar isso com a motivação, né? E a gente vai falar assim, tá, mas é importante que eu esteja bem e todos ao redor também, né? Então a gente amplia. Não quer dizer que a gente não se importa conosco mesmo, mas a gente se importa, mas a gente amplia e começa a ver os outros ao redor. Eles também querem estar bem. E como é que a gente converge para essa, né, motivação que todos sejam beneficiados? Então a motivação de trazer benefício aos seres, a gente começa a se alegrar. Então a gente está aqui vendo, por exemplo, uma de fazer um parquinho para as crianças na escola aqui pertinho. Ah, só de falar isso nos alegra. E, tipo, a gente não vai brincar no parquinho, mas a gente vai proporcionar que as crianças brinquem naquele parquinho. É uma alegria, né? Então, transcende a própria. A gente, na verdade, vai ter trabalho, vai ter que né, se ocupar daquilo e ainda assim a gente se alegra. Então, essa motivação, ela vai criando uma mudança de paisagem. A gente vai estudando como é que eu saio dos seis reinos, que seriam as seis emoções perturbadoras, como é que eu saio dessa paisagem autocentrada onde eu estou com raiva de alguém e eu começo a olhar ele e ver que a pessoa, se ela está provocando, ela não está bem. Ela já está um pouco perturbada. Se ela chega agressiva, ela não está bem. Mas aí a gente é como um pai ou uma mãe que olha o filho e o filho está, ele tá irritado porque está com sono, ele está irritado porque tá com fome, ele está irritado. Aí a gente
olha e fala assim, não, mas vamos dar uma comida, vamos... ele vai dormir, aí ele acorda, ele está um anjinho de novo. Então a gente já olha para ele como anjinho. Aí a gente fala assim, tá, mas os outros não são meus filhos, né? Mas a gente vai olhar que todos são como Budas, ou seja, todos têm essa natureza luminosa, livre, que está de forma incessante, que isso seria o prajna, né? Aí é um treino. A gente olha essas pessoas, aí se não der para olhar assim, a gente olha o melhor que der, né? A gente vê que essas pessoas elas também estão em sofrimento, estão com problemas, e por isso que elas podem estar agindo. Não quer dizer que a gente vai ser conivente com a atitude delas, mas isso tudo, quando a gente está discutindo sobre isso, a gente está buscando uma mudança de sair de uma emoção perturbadora para uma qualidade de motivação, uma ação que transcende a uma identidade, já estamos indo para uma sabedoria. Então, é uma forma diferente. E quando a gente olha assim, parece que aquela emoção perturbadora, ela desaparece, ela se dissolve, passa. Aquela energia não está mais tomando a nossa mente. Então, a gente produziu um antídoto, né, para aquela emoção perturbadora, a gente produziu uma capacidade, um meio hábil, né, de transformação que a gente daquela situação. Mas a gente está um pouco manipulando, né, a realidade. Aí quando a gente fala realidade, aí já, ops. Então essa realidade depende de onde eu olho, né? Então a realidade ela surge inseparável do mundo interno daquele que olha. Será? Realidade é realidade. Olha aqui. Aí a pessoa vai chamar a gente e vai falar assim: não, olha aqui o que aconteceu. Então, quando ela descreve aquilo, então é isso, por isso que essa transformação da paisagem sutil é um portal, gente. Porque quando a pessoa está descrevendo, ela está descrevendo a forma como ela está vendo. Mas a forma como ela está vendo, quando a gente está trancado, para essa linguagem do Lama, né? Bolha, né? Trancado numa bolha. Então, quando a gente fala de paisagem sutil, a gente pode estar falando de bolha, a mesma coisa. Se a gente está nessa bolha, aquilo é realmente concreto para nós. Não, não, isso é assim. Mas veja bem, veja o outro lado. A pessoa fala, não, você não é meu amigo, você está do lado dele então, né? Então tá bom. Então tudo bem. Então, quando aquilo é cristalizado, aí a gente é difícil, né? Aí é um longo trajeto para que até que a pessoa possa afrouxar isso, né? Então, aí é que a gente começa a perceber que ainda que a gente não tenha a clareza e a lucidez do Prajna Paramita, a gente pode ver a partir de outras perspectivas. A gente tem outras possibilidades, né? Sempre, qualquer situação. Tem a nossa visão, tem a visão do outro e tem mais N visões, né? Então, é por isso que é bom perguntar para os amigos, como é que você está vendo? Né? Quando a gente abre para ver como o outro está vendo, a gente fala assim, nossa, a gente vê um outro ângulo que a gente não estava vendo. Quando a gente senta em roda e conversa sobre alguma coisa, a gente vê, nossa, olha, são outras. É de onde? Essa riqueza dessa paisagem sutil. É maravilhoso, né? Mas assim, ainda que a gente veja, aí isso não é a liberação ainda. Isso é um grande avanço, né? Mas a gente ainda está olhando que a gente pode, de certa forma, parece que tem uma identidade atrás que pode manipular a realidade trocando de paisagens. E aí é que vem o liberar. Então, o nosso ponto aqui é liberar. Liberar, então, o prajna paramita é reconhecer que eu não quero nem mudar a situação que estiver ocorrendo. Aí, assim, a pessoa, não, não, você me desculpa, mas eu quero mudar. Né? Não, não, eu não aguento mais, eu quero mudar, eu quero sair da onde eu estou e ir para outro lugar, né? Então, o liberar
É a pessoa olhar isso, passar por dentro disso, atravessar por dentro. É algo assim, tipo, a maior profundidade, né? Então, não é trocar de paisagem. É abrir o olho e passar por dentro daquilo e reconhecer que tem uma natureza livre, luminosa, incessante, que está além daquela situação que eu estou achando que é terrível. Quando eu quero mudar, eu já estou armadilhado. Eu já estou dentro de uma bolha, querendo passar para outra, né? Ou transmigrar, né? Quando a gente vê isso. Eu quero ir para eu quero nascer de outra forma, mas é que eu não aguento, isso daqui é muito. Aí eu não percebo que tem uma mente luminosa construindo essa identidade que está sofrendo, essa situação à frente. Não, não, você não está entendendo, não fui eu que construí, né? A pessoa vai reagir. Não, não, essa situação é diferente. Essa aqui é grave mesmo. A pessoa vai dizer coisas terríveis e a gente vai dar razão. Mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente vai reconhecer que tem uma mente por detrás, por mais difícil que seja, que não nasce e que não morre. E esse é o ponto do Prajna. Então, quando a gente fala lá atrás, quando a gente começou, toma o refúgio no Buda, nesse estado desperto, é nessa natureza que a gente deveria estar realmente olhando. E se tem alguma coisa nessa vida que seja mais importante, então no budismo vai se indicar reconhecer esse estado desperto. Tipo, e aí, o que nós estamos fazendo na vida, né? É um ressignificar a vida. Então, esse seria o ponto, assim. Então, o liberar, né, que é então a noção do prajna, seria essa experiência que a gente quer. Então a gente não muda, não muda nada, e a gente atravessa por dentro, mas ao atravessar por dentro, tudo mudou. Mas não porque eu preciso mudar, senão eu não aguento. Se eu estiver precisando mudar porque eu não aguento, eu já tô dentro de uma bolha sofrendo, né? Então, a gente até pode estar entrando com essa experiência, mas a gente vai sair com outra experiência, tá? Mas é importante a gente ter meios hábeis. Pode ser que a pessoa não esteja realmente. Então, melhor ela, assim, é muito raro usar o liberar, tá? Então, é algo assim que a gente tem que se dedicar. Mas é, os meios hábeis, a mudança de paisagem é super útil. Ou seja, todos vocês aqui, como bodhisattvas, né? Então, vocês que são praticantes, recitaram a motivação e o refúgio, todos aqui são bodhisattvas, é super importante a gente saber meios hábeis, porque a gente vai ajudar os outros seres, né? Então, a gente precisa ter meios hábeis. Seja onde eles estiverem, a gente está tentando ajudar eles a acessar algo mais amplo, a transformar a vida deles para melhor. Então, ótimo, é importante. É importante, é, é muito raro essa habilidade de mudança de paisagem. Agora, disciplina já não é tão raro, mas ter disciplina é mais raro do que seguir a responsividade. Ou seja, seguir a responsabilidade, alguém tem dúvida de como segue? Alguém precisa de alguma explicação? Né? Tipo, nós estamos, ó, essa eu sei. Não precisa fazer curso, né, para seguir responsividade. Nós estamos muito hábil nisso. Então, a gente pode ter um pouquinho melhorar, a gente pode ter um pouquinho de disciplina, ótimo, melhorou. A gente pode saber mudar a paisagem, melhor ainda, é super meio hábil. Ajudar as outras pessoas a mudar, super meio hábil, né? Agora, liberar é tipo é o que nós temos que fazer nessa vida, assim. Esse é o nosso trabalho de casa, assim. Só atingiu isso, tá bom. A gente supera, né? Como a Patrícia fez aí, né? A gente supera a vida e morte. Então, o liberar nos aproxima dessa transcendência, né? Dessa questão de vida e morte.
porque liberar, a gente percebe, por um lado, né, vamos explicar de outro jeito aqui, ó. A gente tem sempre 4 níveis que a gente olha, né? Quando eu expliquei a meditação no início, eu primeiro falei a partir da paisagem sutil. Olha, qual é a sua motivação? Qual é o seu refúgio? Isso é a paisagem. Eu estou, então, tentando ajudar vocês a mudar a paisagem, né? Ou seja, vocês estavam, sei lá, fazendo o que aí na vida de vocês, né? Sabadão, né? Não sei o que vocês fizeram. Faxina na casa, né? Botaram em dia o resto da semana, estavam fazendo almoço, alguns que eu sei, né? E aí a gente está naquela paisagem. Aí, de repente, tá, agora vamos sentar e estudar o Prajna. A mente mais ou menos está ali, né? Eu preciso realmente me transferir para lá. E aí, se eu realmente entrar na motivação e no refúgio e lembrar disso, aí, pá, aí aquela prática faz sentido, brilha o olho mesmo, né? Mas aí pode ser assim, puxa vida, acho que eu vou fechar a câmera e vou fazer um chocolate quente e uma pipoquinha para ver se, né, alguma coisa, né? Aí a gente, alguma coisa, né? Aparece alguém, a gente depois eu vejo a gravação, aí a nossa mente facilmente é perturbada. Ao mesmo tempo que você ouve aqui, alguma outra coisa pode te transferir para outro lugar, né? Você pensa outras coisas. Normal, a gente não tem uma estabilidade propriamente. Tá bem. Mas se eu me transfiro para aquela paisagem, aí eu ganho energia. Então tem uma grande capacidade assim de a gente olhar a paisagem determina a energia, também determina o tipo de pensamento que eu tenho. Então a paisagem ela é um pouco preponderante, né, sobre o que é a minha energia, né, o meu impulso para fazer, mas também como eu raciocínio e como o meu corpo se manifesta. Então, ele está impactando os 3. Então, quando a gente falou no início da meditação, eu estava tentando falar para vocês, olha, posicione primeiro a paisagem. Lembre da motivação, do refúgio. Aí, beleza. Aí você lembre das instruções do corpo, né? Então, sob o domínio dessa paisagem, aí você lembra da prática da meditação e seu corpo fica ereto, né? Aí você fica quietinho. Aí você tem uma eletricidade, assim, aí você tá. Aí a energia está lá, presente. E a mente, aí a gente determinou, ó, hoje nós vamos fazer a chama tempura. Bota o foco da sua mente apenas nisso. É mais fácil falado do que feito, né? Porque se você fala assim, ó, só inspira e expira e sente os lungs. Inspira e expira e sente os lungs. Aham. Tá, mas ninguém falou isso para minha mente, porque minha mente não consegue fazer isso, né? Porque aí eu comecei, daqui a pouco a minha mente estava longe. Tudo bem, aí a gente percebe que a gente precisa treinar, né? Ou seja, é uma habilidade que a gente tem que se dedicar, fazer um treinamento que isso vai melhorando. Então, mas aí eu entendi, tem paisagem, tem mente, tem energia, tem corpo. Então, aí essa paisagem, se de repente bate a campainha, a paisagem do Buda, do Dharma, da Sangha, né? A motivação de trazer benefícios. Agora, olha, eu nem falo isso, eu simplesmente blupt, vou para outro lugar. E quem será? Aí vem alguém, um vizinho, olha, você tem alguma coisa, você viu ali que aconteceu não sei o quê, tal, aí pronto, a sua mente já foi para outro lugar. Você foi para uma outra paisagem. Aí sua mente começou a raciocinar diferente, né? Sua energia mudou e o seu corpo mudou, né? Se de repente tem um filho e aí dá um berro lá, e abre o berreiro, né? O que acontece? Nesse exato momento, você começa, ok, sua mente começa a raciocinar o que aconteceu, né? A sua energia se já pulou, já está em pé, e seu corpo está se movendo para catar a criança que está lá se esgoelando de chorar. E assim, a gente muda. Mas o ponto do Prajna é a gente perceber que tem um quinto nível, que é o céu.
e que essas diferentes paisagens que se manifestam, elas se manifestam nesse céu, né? Então, esse céu é o que vai predominar. Todo o tempo ele está lá, só que a gente não se dá conta dele. Então, Prajna Paramita é para a gente se dar conta dele, para a gente olhar para esse céu, tá? Então, esse é o ponto especial, né, do Prajna Paramita, tá? Perguntas chegando. Aham. Eu vou só completar mais um pouquinho e aí a gente vai abrir para as perguntas, tá? Só mais um minutinho. Então, eu falei essa noção do prajna a partir das 4 ações de mente. Eu falei, né, sobre o prajna a partir desses 5 níveis, né, do céu. E eu queria falar uma última abordagem para a gente se situar, né, nesse contexto dos ensinamentos. A gente se situar, por exemplo, que quando a gente começa vamos pensar assim, quando a gente começa a praticar, como cada um entrou nisso, né? Especialmente a gente entra pela meditação, né? Ah, eu vou meditar. Aí viu que tinha um centro budista, foi lá meditar. Só que aí, a partir da meditação, a gente começa a descobrir uma série de coisas, né? Eu pensava que meditar era só parar a minha mente. Aí tem um aspecto que é shamatha, né? Que é shamatha impura e pura, que é a parte de estabilidade da mente, e tem uma outra que é vipassana, que é a visão, ou seja, da qual a gente está estudando agora. Ou seja, eu começo a parar e estabilizar minha mente, eu descubro que tem esse portal, né? Ou seja, tem um mundo interno, e se eu sou capaz de observar que tem um mundo interno, agora eu tenho que lidar com ele, né? E aí os ensinamentos budistas têm toda uma visão, ou seja, tem visão, aí eu estudo essa visão, essa compreensão, que é o que nós estamos fazendo agora com o Prajna. Aí eu vou tentar estabilizar essa compreensão, que seria quando a gente está pegando o roteiro de 8 pontos, e aí a gente repete ele, repete ele, repete ele, assim, até agora sim, agora aquilo está estável. Aí então eu vou agir a partir disso. Visão, meditação e ação. Mas eu preciso olhar a visão. Então, Prajna faz parte dessa visão. Super importante. Sem Prajna, dificilmente a gente vai à frente. Então, esse tipo de estudo abre outros tipos de prática, do que eu estou fazendo com a minha mente. Sem o reconhecimento de Prajna, então, quem está estudando o roteiro de 21 itens, né, que já está dentro de um acompanhamento, é tipo é uma virada de chave, né? Então eu tô chamando de portal aqui, né? Então é o terceiro portal. O primeiro é meditar e reconhecer que tem um mundo interno. O segundo é começar a mudar de paisagem, porque você tem uma super habilidade. E aí você muda, 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 mas até que você se dá conta, mas então tem um lugar que recebe essas paisagens, que é onde essas paisagens elas podem se manifestar. Então, esse terceiro portal é esse estudo, o liberar o Prajnaparamita. Então, nesse ponto, nós estamos fazendo esse sobrevoo, né? Então, olhando como que nós, então, vamos acessar essa natureza livre e luminosa da mente através do Prajna. E, e, e o ponto principal disso, uma outra análise, seria pelas 4 nobres verdades, que é como um eixo também, onde a gente pode colocar todos os ensinamentos budistas. Então, a gente começa com a meditação, né? A gente começou estabilizando a mente, viu que a gente pode mudar de paisagem, e aí a gente vai para esse terceiro portal, então reconhecer que a gente pode acessar essa natureza livre. Mas quando eu estabilizo e vejo que tem um mundo interno, começa a fazer sentido o caminho espiritual.
Ou seja, a primeira nobre verdade é o sofrimento. O sofrimento existe. Então, essa é uma abordagem. Aí a gente pergunta para nós mesmos, eu não queria... Vocês têm algum tipo de sofrimento aí? Se não tiver, a gente pode emprestar, né? Aquela coisa assim, né? Não tem confusão por aí, não tem confusão com o vizinho, não tem nada assim. Agora que a gente está mais em casa, né? Os vizinhos são mais presentes, né? E tem bate-boca também em reunião online? É bom que dá para fechar a câmera e ir embora, né? Bom, as agressões físicas diminuíram, né? Na agressão, coisa online, né? Mas a verbal ainda, talvez ainda a coisa possa ocorrer, né? Então, esse tipo de sofrimento que a gente está sujeito é, primeiro, na verdade. A segunda nobre verdade é como é que é a causa, e essa é que é a grande sacada do Buda. Porque o Buda fala assim, olha, veja bem, onde é que você está colocando as suas fichas, né? Onde é que você acha que a sua segurança e a sua felicidade estão repousando? Nessas coisas impermanentes aí? Ou seja, se está desabando, porque é impermanente, gente. Não, mas isso não pode. Isso é muito importante para mim. Aham, Maharaja não acha assim. Ou seja, tudo que é impermanente, Maharaja vai lá e ó, né? Mas não é que ele seja o mal, assim. No fim das contas, o importante é que a gente tem que olhar para o que é permanente. Então, ele está mostrando isso. Essa é uma forma de ver, né? Mas se eu estou muito focado na minha identidade, né, autocentrado, eu vou achar que todo mundo é culpado, o externo é culpado, nem, né? Ou seja, e aí eu estou na bolha do sofrimento mesmo. Agora, o Buda vem falar assim: olha para a sua mente, olha onde você está colocando a fonte de felicidade e segurança. Você está colocando em coisa permanente? Então, coloque no que é permanente. Aí mude, né? Aí você, pá, então o problema está na minha mente? O culpado ainda sou eu? Desculpa aí, essa é a verdade. Além de tudo, eu que sou culpado. Não é bem assim, mas é. O pior é que é, né? É porque nós que estamos fazendo isso. A boa notícia disso é que se eu sou eu que estou fazendo isso, então eu posso mudar. Então, ótimo, né? Então, eu começo a não... mas naquela... Não, eu preferia aquela outra situação onde eu podia xingar todo mundo, o externo é culpado, né? E agora eu que tenho que mudar ainda, eu que tenho que olhar para essas coisas? Pois é, essa é a perspectiva do Buda, né? Está sob o seu domínio. É você que pode fazer isso. Ninguém vai fazer para você. Mas se você quiser ficar culpando o externo, beleza, siga em frente. Mas não resolve muito, né? Eu acho que a gente já tentou fazer isso um pouco, né? Então, vocês que estão aqui já estão sabendo, né, que é melhor a gente tomar pelas nossas próprias mãos a coisa, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, a segunda nova verdade é essa virada de chave, né? Eu vejo que a causa está na minha mente, a terceira nova verdade, ok. A terceira nova verdade especificamente pode falar sobre a mudança, cessar a experiência de sofrimento, a cessação das causas do sofrimento, que especificamente seria poder a gente mudar de paisagem ou liberar. Essa é a terceira nova verdade, né? E a quarta nova verdade é que tem um caminho, e o caminho começa com a motivação, né? A motivação é o primeiro item do caminho. Então, quando a gente recita a motivação, é como se a gente desse o primeiro passo no caminho espiritual. Então, se você recita de coração a motivação, você já está trilhando um caminho. Ótimo, né? E essa motivação, então você está olhando de forma mais ampla, pelo menos aspirando. Então, a gente começa com uma bodhicitta relativa, que é a bodhicitta de um praticante querendo trazer benefício aos seres, e aí a gente tem um controle de qualidade, que seria a segunda, terceira e quarto passos, né? Ou seja, eu não vou fazer coisas negativas, não vou prejudicar os seres, nem em corpo, nem em fala, nem em mente. Não pode pensar mal dos outros? Não é que não pode, poder pode. Porém, você vai estar quebrando a motivação.
Ah, então não pode. Não, pode, mas não é o caso. Você não está dirigindo propriamente, né? Você está sendo arrastado por aquilo. A gente tem impulsos para fazer isso. Então, é uma fase de purificação, onde eu tenho uma motivação e tenho contradições, ou seja, esses impulsos surgem na minha mente, né? Então, aí a gente está nessa fase. Até que a gente chega na bodhicitta absoluta, que é o quinto passo, ou seja, eu começo a trazer, é uma visão transpessoal, eu já atravesso, eu não estou preocupado com a minha identidade, eu já estou olhando para aqueles seres, eu estou fazendo metabhavana, achando que aqueles seres sejam felizes, que eles superem o sofrimento, eu já olho assim, né, que seria uma forma. Aí viria o passo da meditação. Mas a gente já está fazendo, mas no Octoplinop Caminho, eu tenho esses preliminares, eu tenho que ter motivação, eu tenho que evitar as ações negativas, mas é simbolizado por um círculo, né? Uma roda, como um leme de 8. Então é uma abordagem circular. Não importa por onde eu comece, eu estou tendo que fazer esses passos, né? Mas sequencialmente é isso. A motivação no quinto passo é transpessoal, ou seja, não tem mais uma identidade, é uma bodhicitta absoluta, ou seja, já transcende, né, a noção de uma identidade. Então, eu já estou olhando para os outros seres, não estou sustentando aquela identidade. E aí eu começo a meditar. Meditar, então, assim, eu vou fazer shamatha. Essa meditação seria dhyana ou shamatha. Shamatha em pura e pura, estou estabilizando a mente. O sétimo passo, tcharam, chegamos no Prajnaparamita, né? Ou seja, aqui o shamatha tem um limite que é quando eu olho para o mundo interno. Ou seja, quando eu faço shamatha pura, eu olho, aquilo vem e eu deixo passar. Eu não reajo, eu não respondo. Ou seja, eu estou neutralizando aquela primeira forma de ação de mente, a responsividade. A responsividade substitui lucidez. Quem estudou os 12 elos tem lá né? Apostila essas apostilas tudo aqui que a gente estuda, tudo vem lá do Recife, né? Os praticantes de Recife são ó, né? Então, ó, a gente está lá nesse surge a responsividade substitui lucidez. Agora, quando surge a lucidez, a gente parou de reagir automaticamente. Mas na shamatha a gente está começando a desvendar isso, porque vem, eu não reajo, eu deixo passar. Vem, eu deixo passar. Aquilo não perturba, aquilo cruza o céu da nossa mente e não perturba. Mas será, né? Mais ou menos, né? Tem umas coisas que perturbam ainda, né? Ai, eu não queria ter mais esses pensamentos. Ai, nossa, ai, a minha prática foi horrível hoje, né? Lembrei de coisas aqui, nossa, fiquei resolvendo, na verdade. Então, tudo bem, faz parte do processo. É um processo, a gente está caminhando, né? Mas aí eu tenho que olhar para esse conteúdo e olhar com o olho de Prajna. Ou seja, isso realmente não é sólido. Nem o que eu vejo e nem quem vê. Como assim? Aí a gente vai se dissolver? É, a gente vai se dissolver nisso. Não vai só dissolver a aparência, mas vai se autodissolver. A gente, ops, aí sempre surge uma duvidazinha, será que eu quero? Aí a identidade, né? Será que eu quero isso? Mas quem eu vou ser? Né? Se eu não for eu mesmo, quem eu sou? Então, se você, né, aí tem a história, né, de a gente ser mais amplo do que a gente é hoje, né? A gente ser uma liberdade. Então seria bom a gente migrar para isso. Seria uma amplitude, assim. Então, aquele exemplo que a gente usa é como um ator que é capaz de representar vários papéis, né? E tem um personagem que subverteu a ordem e falou assim: olha, autor, vai descansar, não precisa, você não precisa, essa sua liberdade aqui incomoda, deixa que eu tomo conta aqui. E aí nós estamos com esse personagem tomando conta da cena e não quer deixar mais o ator manifestar suas várias habilidades. É mais ou menos isso, assim. E aí, a gente vai deixar o ator lá em descanso? Esse personagem tá bom, né? Então,
a gente deveria recuperar essa natureza do ator, que é capaz de representar vários papéis. E não quer dizer que a gente não vá representar esse papel que a gente está representando agora. Tá bem, mas com que motivação mesmo? Né? Então é lúdico, a gente pode representar esse papel. Né? E tá tudo bem, a gente não vai negar as aparências, então não tem nada errado, tá tudo perfeito dentro das condições que estamos agora, né? Mas a gente é capaz de olhar mais amplo, seja onde for, né? Então, o Prajna vai nos ajudar a chegar na sabedoria Yesh, que é o oitavo passo do caminho. Então, a gente tem essa possibilidade de acessar, então, esse estado de Buda e se manifestar a partir disso. Então, durante esses 12 encontros, nós vamos chegar lá e está tudo resolvido, né? Combinado, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu situei por 3 formas diferentes o que é o Prajna, né? Sobre a partir das 4 ações da mente, né? A partir dos 5 níveis, né? De manifestação, de corpo, fala, mente, paisagem e céu. E também vimos onde que está o Prajna dentro das 4 nobres verdades e o octuplo nobre caminho. Só para dar uma situada. Se é a primeira vez que você ouve falar sobre o assunto, pode parecer super, né? Mas confia aí, segue adiante. E aí agora quem quiser fazer perguntas, tinha algumas perguntas aí, vamos responder. Eu vi a Miu que ele... Tem uma pergunta da Andréia, eu vou abrir o microfone aqui, Andréia, se você quiser fazer sua pergunta. Maria, espera um pouquinho, Maria, vamos seguir uma ordem aqui. Diga lá, Andréia. Então, é porque eu estou querendo entender o seguinte, se esse atravessar que você fala aí, né, de atravessar a paisagem, ao invés de tentar mudar a paisagem, você atravessa, né? Se isso é a mudança da base da mente, que o Lama fala, que é você alterar a base da mente, ao invés de você né, mudar a paisagem, você vai lá e altera a sua própria maneira de olhar aquela paisagem. Então, quando a gente fala mudar a base, aí tem que é uma base definida, né? Ou seja, eu posso é isso que você falou, mas eu gostaria de ter o cuidado de você não ser uma mudança de paisagem, porque quando você fala mudar a base da mente, eu posso mudar para uma outra base que seja transitória, entende? Quando a gente está falando de onde que eu estou olhando, se eu falar eu estou olhando a partir do céu, então isso é o que a gente está fazendo, esse liberar. Tá? Agora, se eu estiver olhando de uma outra paisagem, então, de onde que eu estou olhando? Né? Então, esse é o ponto. O Prajna é olhar a partir do céu, e não olhar a partir de uma outra paisagem. Né? Esse é o nosso ponto, assim. Então, eu atravesso, porque eu tenho um olhar tão amplo que, por exemplo, ainda que eu morra, né? Vamos pensar assim, uma impermanência grave assim, vamos pensar é morrer, né? Então a gente tem um certo apego ao corpo. Não, eu não tenho. Mas a gente dedica você pode até dizer, mas você dedica algum tempo do seu dia para cuidar desse corpício, né? Você come provavelmente 3 vezes por dia, você dorme, tudo são cuidados com o corpo, né? Então a gente tem algum apego a ele, né? E aí, mas se você tiver a noção do céu, né? É como se a gente falasse assim, bom, o corpo é finito no tempo mesmo, então eu vou olhar a partir como uma praticante falou, a gente nem humano quer dizer, o Lama que fala isso, né? Nem humano é. Aí a praticante falou, mas então parece que eu sou um alien, que eu habito um corpo? A gente é meio um alienígena, né? Por quê? Porque a gente não é o corpo. Não, mas espera aí, é importante o corpo. Não, tá tudo bem. Ninguém vai, não é para abandonar o corpo por hora. Você pode fazer muitas coisas úteis com ele, tá tudo bem. Mas quando a gente se identifica demais com o corpo, eu estou a partir de uma paisagem, um referencial limitado. O céu é essa mente que está além do corpo.
por exemplo, né? Para te dar um exemplo, assim. Então, a gente nem humano é. A gente é uma consciência que habita um corpo humano, no momento. Então, tá bom, a gente tem uma experiência humana. Mas nós somos mais, podemos, né, ser mais amplos que a próprio corpo humano, né? Beleza? Tem uma pergunta da Marisa. Marisa, vou abrir seu microfone também. Quando você comentou sobre surge a paisagem, aí a energia já muda, vem a responsividade, e me perguntei se a paisagem e a energia não coemergem. Primeiro é uma paisagem, depois a energia, ou elas coemergem? Aham. Então, aí você está trazendo já esse termo, né, de coemergência, né, que talvez não seja comum para todos, mas a gente vai estudar isso mais à frente, exatamente essa palavra coemergência é super importante, é que surge, as duas coisas surgem juntas, né? Quando eu tenho uma experiência, por exemplo, esse aqui é um sino. Quem não conhece, né, o sino tibetano fala, nem sabia que era sino. Mas quando eu toco, é um sino. Sim, que legal. E aí surge, coemerge, né, o praticante, que tem um sino, né, para praticar, e o sino. Se eu botar água e der para o cachorro, coemerge para o cachorro um pote de água. Tanto faz, né? Ou seja, aquela realidade surge a partir do observador que também surge na mesma experiência. Agora, o ponto principal que quando surge uma paisagem junto, a paisagem da prática. Então aqui faz sentido. Se tiver a paisagem do cachorro, né? Então quando eu ponho o pote e o cachorro tem sede, o impulso dele, a energia dele vai lá e bebe água. Entendi. Então dentro daquela paisagem vai surgir aquela energia. Então a paisagem ela sempre predomina. E a energia está junto, né? A paisagem também coemerge. Mas, na prática, a gente não percebe a paisagem. O que nós percebemos? O que nós percebemos primeiro? A mudança da energia. Então, quando alguém te diz algum desaforo, por acaso você ficou brava, assim, irritada? Você já ficou alguma vez, Marisa? Já? Não, não. Então, aí, quando brotou essa energia, esse lung, né? Aí você fala assim, caraca, se a gente está praticando, nossa, olha como eu fiquei. A primeira coisa que a gente percebe é a nossa energia se alterando, né? Se eu treinei a estabilidade da energia com a chama tempura, quando eu vejo a minha energia mudar, olha como a minha energia ficou. Isso já seria um super avanço na prática, a gente perceber que a nossa energia alterou, né? Porque se fosse responsividade, o que a gente ia fazer? E você é isso, e você é aquilo, e você é aquilo outro. O que normalmente a gente faz, não precisa se envergonhar, né? Mas tá tudo bem, né? A gente quer mudar isso. Mas então, se eu entrei na responsividade, é isso. Se eu entrei na disciplina, o que eu vou fazer? Eu não vou responder, mas eu estou, né? Eu estou na disciplina. Se eu mudar de paisagem, eu falo assim, nossa, essa pessoa ela não está muito bem, que ele seja feliz, que ele se afaste do sofrimento, né? Alguma coisa assim, a gente muda a paisagem assim, não vou entrar na dele, né? Ele está no reino dos infernos, mas que ele saia de lá, eu já rezo para ele, mas um pouco aquilo, né? Agora, liberar, eu vou atravessar aquilo por dentro, né? Então, eu vou ver aquilo surgindo, a minha mente construindo toda essa identidade. Eu vou ver. Esse é o olho, isso que a gente vai treinar. A gente vai atravessar para essa natureza luminosa que constrói essa aparência do sujeito nos ofendendo, por exemplo, se eu sentir que ele está me ofendendo, né? Então, eu dei essa explicação, mas o ponto principal na tua pergunta é assim: você vai perceber a energia se alterando, isso que você percebe. E aí você vai inferir que você já foi para uma determinada paisagem.
Ou seja, putz, eu estava lá no reino dos infernos mesmo. Ok. Eu fui para aquela paisagem. Mas eu não estou preso lá, né? Eu posso sair. Essa é a boa notícia. Mas a gente percebe, putz, dei uma passeadinha lá, né? Eu estava lá. Né? Ou não. Eu posso sair, eu posso transcender isso, posso mudar de paisagem, posso agir por disciplina, mas percebo a mudança, o impulso, a responsividade, né? E eu infiro, nossa, porque a energia ela está harmonizada com a paisagem. Se a energia apareceu, a paisagem já está. Uhum. Ok. Ok. Né? Então, a Maria queria fazer uma pergunta. Você abre da Maria, por favor? Oi, Bruno. Tudo bom, Oi, Maria? Margarida, tudo bem? Obrigada pela primeira aula, foi muito produtiva. Você fez uma colocação que eu achei muito bacana, porque ela, de alguma maneira, ela esclarecia um ponto que sempre eu ficava elucubrando aqui, né? Isso tem relação com as 4 nobres verdades. Então, o primeiro caminho, que é assim, o sofrimento existe, né? Dukkha. Aí eu sempre ficava em dúvida na transição do segundo para o terceiro. Ou seja, quando você disse assim, que é como se Buda estivesse perguntando, né, para mim, enfim, para todos que estão aqui, veja bem onde você está colocando, para onde você está dirigindo a sua atenção, né? Identifique, reconheça as causas, as origens, e muito provavelmente o foco, a atenção maior esteja sobre coisas que são impermanentes. Ou seja, se são impermanentes, elas vão desaparecer, elas vão desabar, elas vão dissolver. Então, isso vai gerar mais sofrimento. Perfeitamente. Aí, quando isso vem para a terceira nobre verdade, é que eu fico em dúvida, porque é como se eu virasse a chave e descobrisse que existe esse mundo interno, como você disse, né? É como se eu virasse a chave e descobrisse um portal onde eu vou vislumbrar o mundo interior, que eu até então não dava atenção ou desconhecia, porque o meu olhar estava tudo para fora, né? Para o mundo externo. É por aí, porque a quarta nobre verdade, que é assim, sim, existe um caminho para cessar o sofrimento, que é o caminho óptimo. Uhum. Mas é entre o segundo e o terceiro. Se você puder, por gentileza, qualificar um pouco mais esse terceiro, essa transição do segundo para o terceiro, te agradeço. Muito. Então, essa é a diferença entre a pessoa meditar, ter a experiência de meditar ou não. Porque se você falar para ela sobre o mundo interno, mas ela nunca sentou e praticou, nunca olhou para a própria mente, Não vai fazer sentido. não tem registro, não faz sentido. A Entendi. pessoa, por isso que ela não vai nem, por isso que a gente não começa pela meditação. É super importante a abordagem, porque sem o registro do olhar do mundo interno, então a gente começa pacificando a mente, começa vendo que aquilo vem e pode passar e não perturbar a mente, porque perturbava. Mas agora eu sentei e não perturba. Então eu começo a me transferir para um lugar que está além da perturbação. Eu já estou num outro lugar que é mais amplo. E aí, isso que é a virada da chave. Aí Entendi. a compreensão da nobre verdade que torna isso assim cognitivo, né? Mas a própria experiência da meditação já fez isso. Só que aí cai a ficha cognitivamente quando a gente estuda a terceira nobre verdade. Claro, eu posso cessar as Fez causas. sentido.
Uhum. Então, não tem registro se a pessoa não estiver sentada. Por isso que aqui a gente está falando de temas assim, que é importante que a pessoa esteja meditando, esteja sentando e praticando, pelo menos chama-ta em pura e pura, para que aquilo faça um pouquinho mais de sentido. Entendi. Tudo bem, se você está ouvindo, você fala assim, ai, mas eu não fiz. Tudo bem, começa agora, tá tudo bem, tá valendo. Uhum. Tá certo. Quem não tiver, mas eu não sei, eu mando uns áudios, vou mandar uns áudios, você faz, né? Tem vários áudios de meditação conduzida para você começar, depois você larga as conduzidas e começa a fazer sozinho. Então a gente vai ajudando, né, a você nesses pré-requisitos, tá? Muito bom. Obrigada. Nada. Só Claro. vou complementar mais uma coisinha, que seria quando a pessoa ela vê que a causa está na mente dela e especificamente a causa está na própria mente e está num olhar muito excessivo sobre si próprio. Então, tem uma junção ali da terceira e a quarta, que é o primeiro passo, que é a motivação, é que se você falar assim, seja liberar, que seria prajna, seja mudar de paisagem, a terceira pode ser os dois, entende? Se eu mudar de paisagem, eu já me amplio. Então, quando eu falo a motivação, aí vem os budistas e falam, não é para ser bonzinho, né? Tipo assim, olha, tem que trazer benefício aos seres. Então, a gente, não é isso. É que quando a pessoa fala assim, olha, a minha motivação transcende a minha identidade, ou seja, eu posso trazer benefício aos seres, o que eu vou fazer com a minha energia? Aí tem aquele reconhecimento da interdependência, ou seja, tudo que eu já recebo, eu estou recebendo a comida que eu comi hoje, quem plantou? Quem cozinhou? Quem trouxe até mim? Né? Toda essa energia, né? Quem que construiu o carro para transportar? Ou seja, a gente pode dizer que é dinheiro, mas não é dinheiro. Se alguém não fizer aquilo, se não tiver o sol, se não tiver a terra, então eu estou recebendo todos esses benefícios, né? Alguém cuidou de mim, né? Alguém fez a roupa, alguém construiu a casa onde eu estou morando. Então, eu já tenho uma interdependência que muitos seres me apoiam. E aí eu mudo esse olhar e começo a fazer, bom, eu vou fazer alguma coisa em troca. Eu vou aproveitar essa energia que eu recebo, que eu tenho, e vou produzir um benefício aos seres, em vez de só pensar no meu próprio umbigo. Então, eu amplio esse olhar. Essa motivação, então, de olhar para os outros seres, é uma ampliação já. E isso dá uma chave, porque, completando para a Marisa também, como é que eu sei que eu mudei de paisagem? Quando a minha energia mudou. Então, tem um controle de qualidade, né? Brotou uma energia, mas como é que eu sei que eu estou no reino dos infernos? Como é que eu saio do reino dos infernos? Né? A minha energia tem que mudar para mim sair dos reinos dos infernos, porque a minha energia mudou. Quando eu entrei, a energia mudou, né? Agora, para sair, quer dizer que eu mudei de paisagem, aí eu olho para a minha energia, pronto. Né? Se eu pensar, por exemplo, eu posso ter várias formas de sair, né? Mas só os 5 lungs, né? Você está lá irritado com alguém, aí você fala assim, 1 minutinho, por favor. Espera aí que eu vou fazer uma prática. Que é o brilho nos olhos, inspira, sente a expansão, o calor, exala. Deixa a energia fluir, o corpo se assenta. É assim que pratica, César. 5 lungs. Mas aí, e pronto, aí você fala para a pessoa, e aonde a gente estava mesmo? Se a sua energia mudar, você passou de lá. Mas você pode voltar para aquela bolha, a gente estava aqui, eu vou falar isso e isso para você, né? Mas você pode não sair de lá, você pode ficar fixado. Aí esse é o problema. Mas a gente tem o poder de se transferir. E eu sei que eu me transferi se a minha energia mudar mesmo. Esse é o controle de qualidade. Abre aí a da Milk aí, faz favor. Ela está pedindo aí. Fala, Maria.
É Maria, eu chamo ela de Miyuki, mas é Maria Miyuki. Eu só queria fazer um outro registro tão importante, porque eu tive. Esse é o segundo insight de anos que eu estava buscando e não conseguia entender na sutileza que você trouxe. Porque quando você diz que a gente reconhece que a causa está na própria mente, e percebe que também que a mente está tão concentrada em nós mesmas, em nós mesmos, o egocentrismo, a gente começa a tomar consciência da interdependência, que Uhum. pode ser o início desse reconhecimento, porque quando você diz assim, olha, quem é que fez essa blusa para você? Quem é que providenciou que esse café estivesse aqui? Então, tem toda uma cadeia, um Uhum. ecossistema interligado, um ecossistema social, enfim. E aí eu começo a me dar conta conscientemente do valor da interdependência, porque eu estava olhando para fora em termos de desenvolvimento dessa competência que é tão importante no mundo atual, mais do que nunca, que eu falei, puxa, mas como é que a pessoa toma consciência disso? E aí você derrubou essa ficha aqui também. Muito obrigada, Bruna. Adorei a primeira aula. Não falo mais também. Estou A, Fer- passando. Juliana, pode fechar. a, a Fernanda Castellano, eu fechei já. A Fernanda Castellano estava fazendo uma pergunta? Oi, gente, boa noite. Oi, Fer, boa noite. É a Então, você última, tá? Aí a gente vai encerrar. Pode falar, Fer. então você estava comentando sobre a nossa energia mudar, significa que a gente está mudando de paisagem. E eu estava com essa dúvida para saber quando eu identifico que eu estou olhando a partir do céu e a partir da paisagem. Então, a minha pergunta é se a nossa energia está estável. Eu não estou respondendo às circunstâncias, eu estou olhando a partir do céu, ou ainda não seria isso? Ainda não seria isso. Tá melhor, né? Não tá responsivo, mas não é isso. Não é isso. O olhar de Prajna é, é uma mente cognoscente, que ela tem clareza, né? Então, ou seja, eu estou olhando que eu estou construindo essa estabilidade, por exemplo, né? Então, eu estou olhando a partir do céu. Então, onde essa paisagem está surgindo, eu percebo a coemergência dela, né? Então, o fato de eu estar estável não é o ponto, né? Então, quando mesmo eu, num ambiente de raiva, eu perceber que eu estou me construindo como um ser raivoso, né? E eu ter a clareza de que eu estou criando um inimigo à minha frente e um ser raivoso atrás, e eu perceber que tem essa mente que constrói, Uhum. e aí eu repouso nessa mente que constrói. Então, essa mente que eu estou repousando nessa mente que constrói, isso é o céu. Mas então seria a mente que constrói estabilidade também? É. Agora, tem uma estabilidade não construída, quando eu estiver no céu. Agora, tem uma estabilidade, por exemplo, quando eu estou falando de chamata, é uma estabilidade construída. Uhum. Né? Agora, se eu estou repousando, eu posso sair da estabilidade e voltar. Se eu estiver no céu, eu posso sair, voltar, sair, voltar. O ponto do que é construído, a manifestação em si, não é o ponto. Mas tá bem, nós estamos no primeiro dia, né? Vamos. Voltamos a essa pergunta no 11º encontro. Vou deixar um pouquinho para os outros. Tá bem, querida? Obrigada. Alegria te ver aí, viu? Igualmente. Nós vamos fazer a dedicação, queridos.
Eu tô tentando. Eu me atrapalho um pouco aqui. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Quem lo cho sung ling lu che zang ling sa sung cha par pel drog yu cho sung na wa dan mi drao du sung ge le show. Gratidão, queridos. Prazer. Abração para todos aí. Lei, Alisson, Tarsila, você chegou aí. Sandra, Carolzinha, o Céu.